É um prazer, gente, poder dividir com vocês essa pessoa maravilhosa, tá? Muito obrigada. Bom dia, amados, como vocês estão? É uma honra receber esse convite, conhecer pessoalmente a comunidade que Edu e Sherida falam com tanto carinho para todos nós. Como ela disse, não vou denunciar quanto tempo nós temos de amizade, senão vou falar a idade, não precisa, né, gente? Deixa quieto. Mas já vamos aí bons anos, mais de década que nós nos conhecemos. E quando ela me fez o convite, eu já comecei em oração, e o meu relacionamento com Cristo é muito engraçado. Ele não me falava nada. Falei, Senhor, ajuda. O que eu vou falar? Sei não. Eita. E aí, por incrível que pareça, eu fui dormir e falei, Senhor, sou tua, minha boca é tua, no momento certo, a palavra vai vir. 2h da manhã, eu acordei e veio assim, amizade. Como não falar de amizade, estando na comunidade de Edu e Sherida? Amizade. Amizade tem a ver com relacionamento. E ninguém nos ensinou mais sobre relacionamento do que Jesus. Jesus, ele trouxe em vida tudo o que nós precisamos para nos relacionarmos, como filhos, como irmãos, como amigos, como esposa, como marido, e tudo está ali na palavra dele. E eu falei, amém, Senhor, então esse vai ser o tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. E aí, pensando no relacionamento, a gente volta, né, para o lado da amizade, dos discípulos. A primeira coisa que eu me lembrei, Jesus tinha quantos discípulos? 12. Quantos eram íntimos? Não eram os 12. 3. Todos os lugares Jesus ia com os 12. Mas para alguns, Jesus chamava Pedro, Tiago e João no barquinho. Não era assim? Pedro, Tiago e João no barquinho. Os milagres, principalmente os primeiros, Pedro, Tiago e João no barquinho. E aí, será que é porque ele amava mais esses 3? Será que os outros não eram dignos de estar na presença de Jesus no momento do milagre? Ou no momento da oração fervorosa? Não. Porque relacionamento, ele não começa do que o outro tem para me oferecer, mas do quanto eu estou disposta a doar para o outro. E aí eu vou simplificar, vou deixar Tiago um pouquinho de lado e vou falar dos 2 que eu acho maravilhosos. Pedro e João. Extremo oposto, né? João, um cordeirinho, amoroso. Ele era o mais novo, né, pastor? Eu penso que ele devia estar ali, saindo da adolescência, começando a entrar na fase adulta, bem jovenzinho. Pedro já era homem feito, já era casado, já era líder, já era empresário, né? Ele tinha um barco, ele pescava, ele era empresário. Era líder. Quando a gente vê tudo que Pedro fez aqui, a gente percebe um espírito de liderança nato nele, né? E João já um cordeirinho, assim, mais suave, mais tranquilo, muito amoroso. Perfis diferentes, ambos no mesmo lugar. Ambos eram os íntimos que acompanhavam Jesus em todos os momentos, inclusive nas batalhas. E aí, o que eu quero ressaltar nessa questão da diferença entre Pedro e João? Quando a gente vai ler a palavra de João, o livro de João, ele fala uma coisa muito legal. Aquele mais amado. Quem escreveu que ele era mais amado? Ele mesmo, gente. Ele se nomeou o discípulo mais amado. Por que Jesus amava ele mais? Não, mas ele amava Jesus de uma forma tão maravilhosa que ele era o único ousado o suficiente para deitar no peito de Jesus durante a ceia. Os outros não tinham esse nível de
ousadia, de intimidade. Ele se colocava ali como o melhor amigo de Jesus. Ele se permitia. Por quê? Se o próprio Judas quisesse deitar no peito de Jesus, Jesus ia expulsá-lo? Não ia. Não ia. Mas quem teve coragem de bancar isso? João. Então ele sentia-se mais amado, porque ele buscava muito, porque ele se doava muito e se permitia estar num nível de intimidade com Jesus que ele conseguia chegar ali e encostar no ombro dele. E aí vou dar um passo atrás e falar um pouco da minha história com Edu e Shérida. O nosso elo de amizade começou alguns anos atrás, através de um amigo que era fantástico. Ele, para começo de conversa, era petista, roxo. 90% dos amigos dele eram de direita. Não existia briga política no nosso grupo, nunca existiu. Ele era fluminense. E ele tinha amigos flamenguistas. Amigos flamenguistas, corintianos. Nunca houve discussão por time de futebol. Ele me deu o privilégio, porque eu os conheci, eu sou de Goiás. Desculpa, gente, eu deixei o telefone ligado, porque meus pequenos estão em casa. Eu sou de Goiás e conheci o Roberto ainda em Goiás, com a esposa dele, da Arivânia. E quando eu mudei para o Espírito Santo, ele me deu a oportunidade de conhecer o ciclo de amigos dele. E ele nos amava de tal forma que todos nós, com nossas inúmeras diferenças, conseguimos nos unir com um só propósito: nos amar, nos ajudar. E quando você tem intimidade com Jesus, quando você se entrega à palavra dele, quando você estuda a palavra dele, é isso que acontece, não importa a sua diferença. Você convida o outro para amar. Você não convida o outro para brigar, para se tornar superior ou inferior, mas para amar. Então, João, ele tem esse perfil de ser muito amoroso. De ser muito amoroso. E Pedro, de ser extremamente... Estou fugindo aqui da câmera, Edu já está ali, coração apertado. Voltei, Edu. Pedro já é aquele líder, né? Pedro é fervoroso, gente. Sabe que é uma passagem muito bacana? Quando Jesus vai para a última ceia, primeiro teve o lava-pés, né? Pegou a toalhinha, colocou os discípulos ali. Quem foi o primeiro a falar? Que é isso, Jesus? Pedro. Não, meu pé, não. Tá doido, eu que tenho que lavar o seu pé. Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo. Aí, Pedro vira e fala assim: ah, tá bom, Senhor. Não, né, gente? Pedro sendo Pedro, Pedro é intenso. Pedro, assim, se a gente for pensar em perfis de temperamento, ele sanguíneo, ele era uma hemorragia, de tão intenso que ele era. Aí fala assim: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, então lava meu pé e minha cabeça. Não pode ser uma coisinha, já é intenso demais. Ele fala: não precisa, você já tomou banho, rapaz, é só o pé. A intensidade de Pedro era tamanha que quando Jesus falou assim: um de vocês vai me trair, todo mundo se assustou. Quem bateu no peito e falou: eu não sou. Pedro. Pedro tinha certeza que não era ele. Mas ele não só tinha certeza, como ele falou isso. Porque a intensidade dele era tão grande, tão imensa, que ele não conseguia se conter. Porque, vamos falar a verdade, ali acho que talvez só Judas tivesse dúvida, né? Será que vai ser eu? No fundo, todo mundo falava assim: não, eu não tenho coragem de trair Jesus. Mas Pedro teve coragem de falar: eu
Eu que não sou, dou a minha vida por ti. Jesus fala, não, meu filho, você vai me negar 3 vezes. Aí ele engoliu a língua. Mas ao mesmo instante, olha que interessante, ao mesmo instante, quando Jesus falou que alguém ia traí-lo, João estava onde nesse momento? Vocês se recordam? Deitadinho ali no peito de Jesus. Aí Pedro faz assim, tipo, pergunta aí, vê aí quem que é, sonda aí. Pedro também tinha intimidade, né? Mas ele tinha temor. Um temor que não permitia que ele estivesse ali, reclinado no peito de Jesus. E aí, qual era essa dificuldade? Se ele era também íntimo de Jesus, vamos para um fator idade. João era mais novo, certo? Quem aqui tem filhos? Maioria, né? Lembra dos seus filhos pequenininhos? A facilidade que eles tinham de ir para o seu colo, de pedir colo, de ficar o tempo todo grudado no pescoço e beijar e falar que ama, né? Foi assim para sempre? Mãe que sofre, né? Quando sai dessa fase, já não quer mais grudar no pescoço, já não quer mais dizer que ama, diz bem de vez em quando, às vezes a mãe fala, filho, te amo, ah, tá bom, mãe. Exceção de Miguel, Miguel é assim até hoje. Amém por isso, hein, Miguel? Não deixe de ser. Então, Pedro já passou daquela fase, já começou a ficar endurecido pelos castigos da vida. A gente começa a ficar calejado, a gente começa a ficar um pouco arredio do amor, do carinho. Já parou para pensar? Chega uma fase que a gente tem vergonha de abraçar o pai e a mãe, dizer que ama. A gente fica, né, um pouco assim, ai, dá para pegar na mão aqui, tá bom? Perde-se a intimidade com o amor. Não é assim? Então, Pedro, ele já tinha um pouco dessa rigidez, porque ele já tinha passado por muitos sofrimentos na vida. Além do que ele também já era casado, né, irmãos? Então, quando a gente é casado, a gente passa por um pouco mais de questões na vida. E João ainda estava novinho. Então, ele não tinha essa dificuldade de demonstrar o amor. E aí, quando Pedro faz sinal para João, pergunta aí. Aí João fala, Senhor, quem é que vai te trair? E aí vem um mistério, né? Ele responde, aquele, não é bem essas palavras, mas é aquele que eu entregar o pão molhado, é que vai me trair. Gente, ele entrega o pão para Judas, na frente de todo mundo. Judas recebe, come, e Jesus fala, o que tens de fazer, façam. Ele levanta e sai, todo mundo fica assim, mas quem será que vai trair? Gente, ninguém percebeu. Como que isso é possível, pastor? Quantas vezes Jesus mostra algo, o Espírito Santo nos revela algo, e a gente não percebe na cara. A gente lê aqui e fala, aquele a quem eu entregar o pão molhado. Para quem que ele entregou? Quem que ia trair Jesus? Ninguém percebeu. Como que isso é possível? Nós somos assim. Quando a gente mas eles estavam focados na resposta de Jesus, ou eles estavam focados em saber quem ia trair Jesus? Eles estavam focados em saber quem. É eu ou não é eu? Sou eu ou não sou eu? Não, eu acho que é Pedro. Não, eu acho que é João. Não, eu acho que é Tiago. Não, eu acho que é... Eles estavam focados em saber quem. E é o momento que a gente se distancia. Quando a gente coloca a nossa carne, a nossa necessidade acima, a gente não consegue entender, porque às vezes a gente até escuta,
Mas mesmo escutando, a gente não consegue entender o que Cristo está falando. E por isso que eu comecei lá atrás falando que o relacionamento não é o que o outro tem para me oferecer, mas o quanto eu estou disposta a entregar para o outro. Porque se eu pergunto, mas eu não estou disposta a ouvir, mas sim a responder à minha necessidade, ainda que a resposta venha, eu não vou conseguir entender. Ou eu vou ignorar. Os 11 ignoraram. Só Judas pegou a visão. E foi fazer o que ele tinha que fazer. Naquele momento, ficou registrado o quanto nós conseguimos exaltar a nossa carne. O quanto nós temos necessidade de estabelecer ali uma resposta satisfatória à nossa carne. Isso acontece e prejudica os nossos relacionamentos o tempo todo. Hoje, vocês devem acompanhar, eu vejo muito porque é o público com quem eu trabalho. Existe um avanço assustador de mulheres com aversão à maternidade. Por infinitos motivos. Um dos mais fáceis, vou colocar assim, um dos mais fáceis de ser resolvido, o corpo. A mudança no corpo. Por que é mais fácil de ser resolvido? Porque a gente consegue voltar atrás. Se não for algo, trágico, assim, aconteceu alguma gravidade, durante o parto, enfim, a mudança corporal, natural, a gente consegue voltar atrás. A gente consegue ressignificar isso. Mas o principal que tem permitido que as pessoas se neguem a gerar uma nova vida é doar. Quando você tem um filho, você tem que doar. Tem que doar seu sono, tem que doar seu lazer, tem que doar sua fome. Às vezes você está ali morrendo de fome, mas o filho está mamando, o filho está comendo, o filho precisa trocar a fralda. Tem que esperar um pouquinho. Quando nós não estamos maduros o suficiente, quando nós não estamos na presença de Deus, isso pesa muito mais. Quer dizer que quando a gente está na presença de Deus, isso não pesa? Claro que não. Porque quando Jesus estava no barco, dentro do barco, dormindo, os discípulos enfrentaram tempestade, uma das piores. Jesus não estava lá fora, Jesus estava dentro do barco. Então, mesmo quando a gente está na presença de Deus, a gente vai enfrentar tempestades. A diferença é que se ele está dentro do barco, é certeza que você vai conseguir superá-la. Ela não vai tomar conta de você, ela não vai derrubar o seu barco. Você vai conseguir enfrentá-la. Então, a maternidade, a paternidade é assim. Naquele momento ali, todo o seu corpo, todo o seu organismo está exausto. Mas é uma fase. Vai passar. Quando a gente não está na presença de Cristo, essa fase é infinitamente mais pesada. No casamento é um pouco mais complexo. Por quê? Filho nasce, você vê ali crescendo. Casamento são 2 adultos, criados por famílias diferentes, que em um determinado momento olhou um para o outro e falou assim, vamos. E vai para dentro de casa. O jeito de dobrar a toalha é diferente, o jeito de colocar o papel higiênico é diferente, a hora de tomar banho, a hora de dormir, o jeito de preparar a comida, tudo completamente diferente. Exige um esforço muito maior para dar certo. Mas é um esforço humano? O que vocês acham? Pode responder, gente. Eu gosto de interação. É um esforço humano? Com certeza é. Jesus, ele é especialista no quê?
no impossível, no sobrenatural. Lidar com as diferenças no casamento não é sobrenatural, não, gente, é natural. A gente precisa se esforçar. E aí Jesus, voltando lá para a última ceia, ele fala o seguinte: um novo mandamento dou a vocês. Primeiro mandamento foi entregue a Moisés, certo? Onde o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala: acrescento um novo mandamento. Acrescento não, dou-lhes um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Mas não é igual ao segundo? Amar uns aos outros não é exatamente igual ao segundo? Porém, ele acrescenta: como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros como eu os amei. Aí tem muita gente hoje, pastor, não sei se o senhor já teve essa oportunidade, eu infelizmente tive, que chega e fala assim: está escrito na Bíblia que eu tenho que me amar acima de todas as coisas, me amar primeiro para depois amar o outro. Tem um respaldo bíblico para ser egoísta. Quase isso, né? Não, porque se a gente afirmar isso, a gente está ignorando o Novo Testamento. Aí a gente não é cristão, né? Se está ignorando o Novo Testamento, a gente não é cristão. E no Novo Testamento deixa muito claro que a gente deve amar um ao outro como quem nos amou. Aí Jesus nos amou fazendo o quê? Servindo. Servindo. Aí é engraçado que a gente trabalha, geralmente das 8 às 18, com 1 hora de intervalo para refeição, de segunda a sexta, mas quando chega em casa, a briga é com a louça que está em cima da pia, a toalha que está em cima da cama. A gente serve em silêncio e às vezes até com um sorriso no rosto. O CLT, a pessoa que assina minha carteira. Mas em casa, eu quero ser servida. Eu não quero mais servir. Como que funciona isso, gente? Já pensou se Jesus fizesse assim? O negócio é o seguinte: segunda a sexta, eu vou servir vocês, mas aí, depois das 18 horas, vocês se viram. Aí, das 19h30, acontece alguma coisa na nossa vida. A gente vai recorrer a quem? Então, prestem atenção como a sociedade nos direciona hoje para o amor egoísta. Ah, mas acontece que no meu trabalho eu sou respeitada. Acontece que no meu trabalho as pessoas me ouvem. Acontece que no meu trabalho fazem o que eu falo para fazerem. Isso não é servir. Servir é você falar... Como que é o nome da senhora? Dona Ana, deixa eu lavar aqui seus pés. Fala: não, Luceni, vai lavar meu pé não. Dona Ana, eu estou aqui para servir. Servir é você atender a necessidade do outro. A dona Ana fala para mim: não precisa não, Luceni, mas eu estou vendo que os pezinhos dela, da caminhada do deserto, está precisando. E eu me disponho a servir. E isso vem muito com a maturidade. A maturidade não acompanha a idade. Ô, coisa ruim isso, né, gente? Podia acompanhar. Porque o colágeno vai embora conforme os anos vão passando. Os ossos vão se esfarinhando conforme os anos vão passando. Mas a maturidade pode ficar lá para trás, sem nos acompanhar. A gente pode chegar ali, bem com os 90, 100 anos. Não é o caso do senhor, que está maravilhoso, inspira sabedoria para a gente. A gente pode chegar na idade que ele está se comportando como uma criança. A gente pode, se a gente escolher. E o que faz a gente amadurecer? Vocês sabem? Quando os soldados romanos chegaram
lá no Jardim Getsemane, eu sempre esqueço esse nome, gente, sou péssima com nomes. Quando eles chegaram lá, os apóstolos, tirando Pedro, que arretado, Pedro já foi logo para a briga. Isso aí ele falou a verdade, daria minha vida com a espada na mão. Quando Jesus falou assim, Pedro, larga a espada. Aí ele falou, aí agora perdi. Sem a espada, quem sou eu? Aí ele fez o quê? Correu. Os outros 10 já tinham corrido. Quem que ficou? João. Interessante que isso eu descobri muito recentemente. João, o mais novinho do grupo. João, quando Jesus entrou, que fecharam o portão para iniciar um julgamento às escondidas, João foi lá. Deixa eu entrar. Eu quero acompanhar. Todo mundo sabia quem era João, porque o pai dele era empresário. O pai dele não tinha só o barco dele, tinham outros barcos também. Todo mundo sabia quem ele era e sabia que os filhos daquele homem seguiam a Jesus. João não teve medo nenhum. Ele simplesmente pediu, deixa eu acompanhar. Abriram a porta para ele, porque ele era uma pessoa de bons relacionamentos, ele não era brigão, ele não tinha rixa com ninguém. Deixaram ele entrar. Ele não arredou o pé de perto de Jesus, ele esteve ali, acompanhando o sofrimento de Jesus. Pedro também foi, gente. Quando abriram o portão para João, Pedro foi junto. Só que Pedro estava apavorado. Por quê? Jesus falou que ele não podia usar a espada. Ele ia fazer o quê? Nós somos ou não somos assim? Nós somos mais parecidos com Pedro ou com João? Tira a nossa desculpa. Tira aquilo que a gente sustenta, que seja o trabalho, que seja a nossa posição social, seja o nosso dinheiro, seja o nosso carro, seja o nosso casamento. Tira. Você só tem Cristo. Isso te fortalece ou te deixa amedrontado? Tem que fortalecer, isso aí. Foi o que João fez. Não, eu tenho a Cristo. Eu vou pedir para entrar. João, ele estava ali maduro na fé. Pedro tinha muito amor por Cristo, mas ainda muita segurança na espada. Infelizmente a gente faz muito assim, né? Quem era mais velho, Pedro ou João? Quem era mais maduro? Maturidade não acompanha a idade. E o que nos torna maduros poderia ser uma férias no resort? Passar ali uma semana no resort, tomando água de coco, debaixo da sombra, sendo servido. Isso amadurece a gente? Isso mima a gente, né? Ser mimado de vez em quando é bom, é importante. Mas não amadurece. O que amadurece a gente? Se eu perguntar para vocês, pior momento que você já viveu na sua vida, cada um vai lembrar de uma situação, certo? Passou? Você aprendeu com esse momento? Pode não aprender. Pode ficar preso lá. E aí, a maior batalha que Jesus permitiu que você enfrentasse, para que isso te ensinasse, para que isso te amadurecesse, para que isso te colocasse no portão, batendo a porta e dizendo, ei, eu estou com ele, você usa como uma bengala. Oh, coitado de mim, olha só o que aconteceu comigo, pastor. Ai, que sofrimento, olha só, não saio mais daqui. A gente faz isso. E aí, aquele sofrimento que poderia nos edificar em sabedoria, em aprendizado, em maturidade, nos aprisiona no vitimismo. A gente não consegue enxergar a vida fora da dor.
A dor se torna a nossa existência. É triste quando isso acontece. E vou falar para vocês, eu sou psicóloga há alguns anos. Isso já aconteceu comigo. Eu parei e vi que eu vivia a minha dor. Eu me relacionava com as pessoas através da minha dor. E quando a gente faz isso, sabe o que a gente costuma fazer? Cobrar. A gente quer cobrar com juros e correção monetária o sofrimento que eu estou tendo. Eu quero que a dona Ana sinta o que eu estou sentindo. Não acho justo ela ficar sorrindo. O sorriso do outro me fere. As pessoas não entendem o tamanho da minha dor. A dor, quando você vivencia ela ali dessa forma, que ela se torna a sua única existência, nos aprisiona num egoísmo que, infelizmente, a maturidade que poderia vir daquele sofrimento, daquela tempestade, o egoísmo não vai deixar chegar até lá. Eu vou ficar presa na tempestade. E o primeiro raio de sol que começar a surgir, eu vou virar as costas para ele. Porque ele não é capaz de compreender o tamanho da minha tempestade. Consegue entender? O relacionamento com Jesus requer que você renuncie à carne. Como assim, Luciane, renunciar à carne? Como que isso funciona? Está doendo? Demais. Muito. Mas essa dor não é para te matar. Ela vai passar. E você vai aprender. E mais do que isso, você é capaz de ajudar outras pessoas enquanto ainda está doendo. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, eu tinha o desejo muito grande de ter um filho. Quando eu completei 17 anos, eu falei, se eu tiver um filho, o nome dele vai ser Heitor. Quando eu tinha 24 anos, eu já namorava há 1 ano com o pai do meu filho. E a gente chegou naquela fase do namoro assim, vamos fazer uma lista do nome dos nossos filhos? Quem passou por essa fase? No namoro ainda fazendo lista, né? Vamos colocar nome tal, nome tal. Aí foi muito de Deus, porque o primeiro nome que eu coloquei foi, se for menino, ele respondeu, eu queria que fosse Heitor. Aí eu falei, não, eu vou casar com esse homem, gente. Que isso? De cara, assim? E aí nós nos casamos 3 anos depois. E em 2012, final de 2012, na casa de Eduardo, o senhor Eduardo fez o meu chá revelação e deixou claro que ia ser Heitor. Gente, não tenho palavras até hoje para dizer a felicidade que eu estava naquele momento. Eu estava com mais ou menos 15 semanas, não, acho que 20 semanas, né? Já estava com 5 meses de gestação. E aí, fui para morfológica, aquela ultrassom morfológica, que vê como que o bebê está se desenvolvendo. Meu mundo acabou ali. Porque a médica virou, falou assim, olha, tem alguma coisa errada com o seu bebê. Ele tem fenda lábio-palatina, você sabe o que é isso? Isso, quando o bebê nasce com a boquinha e o céu da boca aberta. Mas não é só isso. Parece que falta um dedinho em cada mão. Mas não é só isso. Parece que falta um dedinho em cada pé também. Mas também não é só isso. Parece que ele não tem a membrana no cérebro que divide um lado esquerdo do lado direito, que chama-se corpo caloso. Tudo isso junto significa que seu filho tem alguma síndrome, mas eu não faço ideia de qual seja. Então, não sei se seu filho vai nascer. Durma com isso. Meu mundo caiu.
Qual foi a primeira pessoa que me ligou para perguntar como que tinha sido a ultrassom? Sheridan. Me pegou no pior momento. Aliás, não foi a Sheridan, foi o Roberto. Roberto me ligou. E aí, Lu, como é que foi a ultrassom? Eu estava desesperada, desestruturada. Ele estava trabalhando. O que ele fez? Ligou para a Sheridan. Eu não sei quanto tempo que Sheridan gastou, acho que 30 segundos, para chegar na minha casa. E durante toda a minha gestação, Edu e Sheridan não nos deixaram, tanto eu quanto meu esposo, entrar em desespero. A esperança deles nos fortaleceu. Ali eu aprendi uma coisa muito importante, irmãos. No relacionamento, embasado em Cristo, às vezes a gente tem que vivenciar uma fé emprestada. Porque há circunstâncias em que a gente desce aqueles degraus. E se você não tiver na sua caminhada um amigo irmão que te empreste a fé dele, você não consegue mais subir aquela escada. E Edu e Sheridan foram, não só eles, os outros também. Nós somos um grupo. Nos nomeamos como um grupo da terceira idade. Nós tivemos essa fé emprestada durante a gestação. E eles nos levavam para passeios, para tirar foto, e falavam com o Heitor. Eles fizeram um chá de fraldas todo, de lembrancinha, de comida, tudo eles prepararam. E nós conseguimos enfrentar juntos um dos momentos mais difíceis que eu já tive a oportunidade de viver. E aí, essa fase da minha vida poderia me colocar naquele lugar, pobre de mim. Sou mãe de uma criança sindrômica. Meu filho não fala, meu filho mais velho, eu tenho 2. Não fala, não anda, não senta sozinho. Mas pensa no menino que se comunica. Gente, é inacreditável. Ele não esquece de ninguém. Pessoas que ele viu quando ele tinha 1 ano de idade, se encontrar com ele hoje, que ele vai fazer 9 anos, ele reconhece, ele sorri, ele festeja, ele celebra. E é muito engraçado. Domingo passado eu estava na minha igreja, uma senhora que ainda não conhecia, acredito que seja uma nova membro ou de repente uma visitante, não sei. Viu o Heitor é apaixonado por todas as pessoas da igreja e ele se emociona com os louvores. Dependendo da mensagem do louvor, ele chora. E ela viu, chamou a atenção dela, e de vez em quando ela olhava para trás, brincava com ele. Ele sempre retribui, ele é muito gentil. Ele sempre entrega o que tem de melhor nele, que é o sorriso. Ele tem um sorriso lindo, maravilhoso. Não é porque eu sou mãe, talvez, um pouquinho. Mas ele realmente tem um sorriso muito lindo. E ele sempre retribui todas as pessoas que falam com ele, com esse sorriso. E aí, no final do culto, eu tenho um novinho, de 5 anos, que é o Alexandre, que eu profetizo que ele vai ser o baterista da igreja, porque, assim, terminou o culto, ele já corre para a bateria. Ele espera, com muita dificuldade, o baterista terminar o culto. Porque se ele pudesse, ele arrancava o baterista de lá e já assumia o negócio, entendeu? Ele tem 5 anos. E aí, enquanto ele estava lá, né, na bateria, o mais novinho, ela veio até mim. Ah, eles são irmãos? Eu falei, são. Ele é mais velho ou mais novo? Eu falei, ele é mais velho, tem 8 anos, e ele é mais novo, tem 5 aninhos. Nossa, que luta, né, minha filha? É. Nossa, que difícil, né? Ele dá muito trabalho? Não tem trabalho nenhum. É uma criança maravilhosa. Nossa, mas que luta. Mas, enfim, né? Foi o que Deus quis. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus que Deus quis. Sabe por quê, gente?
eu tenho condições de estar aqui, de pé, falando com vocês, eu poderia escolher estar na praia. Quem me ensinou a dar honra a Deus, glorificar a Deus, pelo dom de falar, pelo dom de andar, de me sentar, de comer sozinha, foi meu filho Heitor. Quando você se depara com uma situação de extremidade na sua vida, você pode aprender ou você pode se vitimizar. Eu escolhi aprender. Quando eu estava grávida, eu virava para o meu marido e falava assim: eu não vou ter coragem de levar filho meu para vacinar, não. Deus me livre, você que leva. Você vai levar, eu vou ficar lá fora, quando ele estiver chorando, eu vou só acalentar ele, e eu não tenho coragem, não. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer com meu filho foi entregar ele para um médico que eu nunca vi na vida para ele fazer cirurgia. E aí? É reconstrução. A gente não consegue entender do que nós somos capazes até que Deus nos mostra o que nós somos capazes, com Ele no nosso barco. Eu achava que eu não tinha coragem de levar ele para vacinar. Eu levei ele para fazer 5 cirurgias. Aí tive um novinho, né? Nunca precisei levar o Heitor para dar ponto, com o osso quebrado, nada disso. O outro já levou 3 pontos no queixo, tomando banho no chuveiro. É assim. São os desafios que vêm para nos ensinar, para nos fortalecer. Mas eu posso falar: ai, meu Deus, que ruim levar um filho para fazer cirurgia. Não é que é bom, não, gente, não é. Dá medo. Dá muito medo. Só que eu me colocava na seguinte situação: eu estou com medo. O Senhor sabe que eu estou com medo. Mas me fortaleça, porque eu sou o porto seguro do meu filho. E o Senhor é o meu porto seguro. Quando ele estava lá no centro cirúrgico, graças a Deus que o hospital que ele faz o acompanhamento tem uma capelinha. Então, enquanto ele está no centro cirúrgico, gente, eu estou assim, só pela misericórdia de Deus, beijando o chão, chorando horrores. Quem me vê fala: vixe, chama o SAMU. Mas receba a notícia: ó, Heitor tá indo para a sala de recuperação. Respiro fundo ali, eu estou plena. Ele vem chorando, eu estou plena. Por quê? Minha fortaleza está em Deus, não é na minha carne, não é o meu braço. Eu sou covarde, eu não tenho coragem, eu não queria levar ele para vacinar. Quem sou eu? Mas Cristo nos fortalece, que a gente consegue entregar para o outro aquilo que a gente não tem. Porque Ele diz para a gente amar o outro como Ele nos amou, não como eu amo. Que capacidade que a gente tem de amar. Vamos falar a verdade. O versículo de Moisés, o versículo que foi entregue para Moisés. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Vocês bebem mínimo 2 litros de água por dia? Faz exercício físico? Ó, uma das irmãs, glória a Deus. 2, louvado seja Deus. Faz exercício físico? Exercício físico não é limpar a casa, não é ir trabalhar, é uma caminhada, é ir numa academia. Come direitinho, legumes, saladas, frutas. E aí, que audácia que a gente tem de dizer amar a mim mesmo, se nem o básico a gente faz. O nosso corpo é o quê, gente? Templo do Espírito Santo. Aí eu vou mentir para vocês, não. Vocês acham que eu acordei com a cara bonitinha? Uma pessoa que levantou 2 horas da manhã? Claro que não, né, gente? Mas o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, vou fazer o quê? Passar uma maquiagenzinha, né, gente? Ah, mas isso é vaidade. Vaidade é você colocar o seu corpo como centro.
Vou fazer lipo para chamar atenção. Vou fazer exercício para chamar atenção. Vou fazer maquiagem para chamar atenção. Vou comprar umas baby look para chamar atenção. Aí é vaidade. Vou fazer exercício para cuidar da minha saúde. Vou colocar maquiagem para ficar apresentável. Vou me vestir bem, porque já olharam para a natureza? Tem coisa mais linda que uma cachoeira, do que um passarinho? Tem coisa mais linda do que um jardim cheio de flores? Tem dúvida que Deus ama o belo? Alguém aqui tem dúvida que Deus ama o belo? Ah, mas aí você está querendo dizer o quê? Que Deus só ama quem é bonito? Rapaz, você vai falar para um pai que o filho dele é feio? Quem tem audácia? Ai, se alguém falar que meus filhos são feios. Rapaz, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pensa um negócio que deixa o povo assim, sabe, torto. Olhar para o meu filho cadeirante e pensar, ele é a imagem e semelhança de Deus? Deus não é perfeito? E aí? O que a gente faz com isso, pastor? É difícil, porque a perfeição de Deus não é a perfeição que a gente conhece. Sabe qual é a perfeição de uma criança que não senta, não anda, não fala, que tem um sorriso lindo? Sair do centro cirúrgico, acabar a anestesia, sorrir para o médico que fez aquilo tudo com ele. Isso é semelhança com Deus. É você estar feliz pelo único motivo: estou vivo. Isso é semelhança com Deus. Mas aí a gente está dado viciado, né? A gente acha que sabe o que é belo. A gente acha que sabe o que é belo. Mas quando você se alimenta da palavra de Deus, você começa a perceber o quanto nós ainda temos que aprender. E o quanto as nossas vontades não ditam o que é certo e errado. Quanto mais eu faço a minha vontade, mais afastado da presença de Deus eu fico. Olha que coisa, né? Por exemplo, quanto mais eu ficar no feriado, assistindo Netflix, tomando sorvete, comendo chocolate, menos eu vou querer orar e ler a Bíblia. E aí, o feriado durou 5 dias. Passei 5 dias assistindo Netflix, comendo um monte de coisa gostosa, porque, né, chocolate, sorvete não é ruim. Acontece que, de repente, alguém fala alguma coisa que me desagrada. Eu vou ser reativa ou não? Eu vou ser Pedro ou não? Pegar a espada ou não? Imediatamente. Porque eu alimentei tanto a minha carne, tanto que eu não consigo silenciá-la diante das provocações do mundo. Relacionamento com Deus é você silenciar a sua carne. E olha que interessante, né? Jesus, ele nos ensinou uma coisa muito bacana. Primeiro ele se batizou, certo? Quantos anos ele tinha? 30 anos. 30 anos, já era um homem feito. Foi quando ele se batizou. E aí, o que ele fez depois que ele se batizou? Ele começou a pregar a palavra? Ele foi matar a carne. Ele precisava? Mas ele tinha que nos ensinar. A mesma coisa, Deus descansou no 7º. Gente, Deus precisa descansar. Mas como é que um pai ensina o filho? Fazendo. A gente ensina pelo exemplo. Então, Deus descansou para que a gente pudesse entender. Edu, isso aqui vai ficar gravado? Tem como mandar para o meu marido?
Amém, Jesus. Para que a gente pudesse entender a importância de descansar. Tio Michael também vai ter acesso? Amém. Então, nós aprendemos pelo exemplo. Jesus recebeu o Espírito Santo e foi silenciar a carne. E aí, eu gosto muito da Igreja Batista, porque a gente não olha com muita dificuldade para as dificuldades, mas a gente olha com uma certa estranheza para essa questão da prosperidade, né, pastor? Quem pregou prosperidade para Jesus? Pode falar alto. Satanás. A pessoa está 40 dias sem comer, gente. 40 dias sem comer. Chega um infeliz. Psiu. Você não é o bichão? Transforma essa pedra em pão, aí. Você está com fome por quê? Você está cheio de dificuldade no casamento. Sabe aquela coisa assim que a respiração do outro já te arrepia? Mas não é um arrepio bom? É arrepio de gato? Você está nessa situação. Se for a mulher, chega um coleguinha e fala: nossa, você está tão bonita hoje. Se é o marido, chega uma coleguinha e fala: nossa, você está tão diferente hoje, está tão cheiroso hoje. Satanás, ele tenta alimentar a nossa carne. Se você está passando por uma tempestade e está focado na tempestade, qualquer boia vai servir como abrigo para você. Quem aqui já foi em alto mar? Se você estiver em alto mar, na tempestade, eu jogar aquelas boias de cisne, eu vou te ajudar? Hã? Sim. Mas se eu apareço e entrego, sabe aquela boia de... Não é cisne não, gente. Que bicho é aquele? Rosa. Flamingo, obrigado. Se eu pego aquelas boias de piscina, no meio da tempestade, no alto mar, entrego ela para você, eu vou te ajudar? Mas se você estiver focado na tempestade, o barco está virando, você vai achar que vai ser solução, não vai? E aí você morre. Simples assim. Olha que interessante. Satanás, ele só tem 3 funções na vida, na eternidade. Imagina, qualquer um aqui, você só tem 3 coisas para fazer. Só 3 coisas para fazer. Você não vai ser bom nisso. Você vai ser excelente. Quem aqui só faz 3 coisas na vida, gente? Mulher, não vou nem falar, né? Porque a gente já vira polvo. Depois que tem filho, então. Mas os homens que estão aqui, vocês conseguem fazer, até os adolescentes, vocês conseguem fazer só 3 coisas na vida? Não dá. É impossível. Mas ele, pela eternidade, só faz 3 coisas: matar, roubar e destruir. Rapaz, ele é especialista nisso. Você acha mesmo que ele vai oferecer uma coisa que você consiga identificar de cara que é uma armadilha? Se você estiver focado na tempestade, o barco virando, o temor vai tomar conta e a boia de flamingo vai ser sua salvação. Você pula na boia, vai acontecer o quê? Acabou para você. Mas Deus é tão misericordioso que ele ainda coloca um peixe para te engolir e te vomitar 3 dias depois. Eu fico imaginando o que Jonas falou para a mulher dele: pastor, aonde você estava, Jonas? Eu fui engolido por um peixe. Jonas, que conversa é essa? Imagina a situação. Deve ter sido polêmico, no mínimo. Mas olha só, voltando então. Jesus, ele nos ensinou
que quando nós nos convertemos, quando nós declaramos que Ele é nosso único Salvador, a nossa batalha está só começando. É nesse momento que a gente tem que aprender a silenciar a carne. É nesse momento que a gente tem que priorizar a existência dele dentro de nós, para que a gente consiga se relacionar com os outros. Depois desse período, foi que ele começou a convidar os discípulos para segui-lo, ou foi antes? Estou fazendo a EBD direitinho, hein, pastor? Vamos lá, Jesus se batizou, certo? Foi lá no priminho dele, falou: ei, primo, vamos começar a obra. Me batiza aí. Batizou. Depois que ele se batizou, ele foi lá no mar e falou para Pedro: joga a rede desse lado. Foi antes ou foi depois? Depois do quê? Depois da tentação, depois do deserto. Então, olha só, para você se relacionar de uma forma saudável com as pessoas, você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa silenciar a sua carne, você precisa ouvir a voz de Deus. E aí a gente quer se relacionar o quê? Meu marido precisa me fazer feliz. Errado. Você precisa fazer o seu marido feliz. Mas se ele não me fizer feliz? Bom, você aceitou casar, não aceitou? Exatamente. Minha esposa precisa me fazer feliz. Não. Você precisa fazer a sua esposa feliz. Mas se ela me desagrada? É aí que entra Deus. Porque Satanás não vai mandar para você uma mocinha que vai dizer para você assim: você está errado. Você tem que honrar a vida da sua mulher. Vai mandar no seu caminho uma mocinha que diz assim: nossa, como a sua mulher é injusta com você. Ah, se eu tivesse um marido assim, eu jamais faria desse jeito. Da mesma forma, Satanás vai mandar para a esposa um homem que fala: se eu tivesse uma esposa como você, jamais te trataria assim. Cuidado. É a boia de Flamingo. Às vezes a gente tem uma amizade que tem um ditado. Se existe, eu gosto de pensar que existe. Na minha cabeça, o inferno é muito bem organizado. É uma empresa muito bem organizada, com vários departamentos. E um departamento muito grande que tem no inferno, eu tenho certeza, nunca fui lá, tá, gente? Não é nada disso. Está escrito assim na plaquinha de entrada: nada a ver. Dá nada não. Certeza que tem esse departamento lá, pastor. Você não tem uns amigos aí, ó, galerinha aí do fundo? Uns amigos que falam assim: ah, isso tem nada a ver não. Nada a ver. Assinado Satanás. Muito cuidado com isso. Porque tem a ver. Se é algo que não está escrito na palavra de Deus, tem a ver. Se não é algo que seja aprovado por Cristo, tem a ver. E vai te distanciar da presença dele. E quando você se distancia, voltando para a tempestade, quando você cai do navio, o barco ele continua. Para você voltar, das duas uma. Ou você tem que nadar muito, ou o capitão tem que ver que você caiu e levar o barco até você. Se é que vocês entendem a analogia. Então, sobre a amizade, existem amigos mais chegados que irmãos. E esses amigos mais chegados que irmãos não são amigos que passam a mão na sua cabeça. Não são amigos que aceitam tudo de qualquer jeito.
são amigos que falam verdades, que são usados por Deus para fazer você voltar para o eixo, para fazer você entender que você também tem defeitos. Verdadeiros amigos não passam pano. Verdadeiros amigos seguram a sua mão nos momentos difíceis, seguram na sua mão para dizer: você está errado. Não é esse o caminho. É por aqui que a gente tem que seguir. E às vezes, um amigo mais chegado que o irmão, ele te deixa presentes incalculáveis. Porque esse amigo que nos uniu, ele já partiu. Ele não está mais entre nós. Mas é lembrado como se tivesse semana passada no aniversário do meu filho. Porque nós somos eternizados por aquilo que nós deixamos. E a gente é lembrado pelas pessoas que nos amam. Não é por coisas. Nossa, deixou um carrão, deixou um imóvel de não sei quantos milhões. Quantas pessoas têm aí uma vida inteira acumulando doenças pelo trabalho, pelo cansaço, para adquirir um imóvel, não, como é que eles costumam dizer? Um império. Um império. Eu vi recentemente, ai meu Deus, eu não vou saber o nome. Faz muito sentido porque eu sou de Goiânia, né? Aqueles cantores sertanejos bem antigos, um que cantava com a mão assim. Ele faleceu. Eita, não lembro o nome. Milionário José Rico. Olha o nome. Milionário José Rico. Pois bem. Passou a vida gastando um dinheirão para construir um castelo. O que está acontecendo com o castelo, gente? Abandonado. Toda a dedicação que ele teve àquele bem material serviu de nada. Serviu de nada. Clodovil. O imóvel dele está abandonado. Mas, por incrível que pareça, hoje as pessoas têm recolocado na mídia muitas coisas que o Clodovil ensinou. Porque o legado dele fica no quê? Não no que ele construiu, mas no que ele ensinou. E ele fala uma frase muito legal sobre honrar pai e mãe. Depois, se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, acho muito válido o que ele diz. Então, o relacionamento, a base do relacionamento, qualquer que seja ele, precisa estar direcionado, primeiramente, a Deus. Você, quanto mais embebido, quanto mais envolvido, quanto mais mergulhado na presença de Deus, melhores serão os seus relacionamentos. Quanto mais você estiver entregue, rapaz, e está entregue à vontade de Deus, é passar por por umas situações, tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. E aí eu ouvi uma frase muito bacana. Quem aqui teve a oportunidade de assistir o filme Oficina do Diabo? Ainda não? Vale muito a pena. Já assistiu, pastor? Está no Brasil Paralelo. Gente, vale muito a pena assistir. Ali, eles colocaram como Satanás é ardiloso, como ele é discreto. Tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, e eu não vou esquecer nunca mais. O filme se baseia assim, alerta de spoiler. Existe um jovem que o pai dele foi muito bem visto por Deus, porque fez várias coisas boas. E o filho dele estava meio lá, meio cá, sabe aquela coisa assim? Não sei se vou, não sei se fico. Quero ir para a igreja, mas não quero ir para a igreja. Assim.
E aí tinha um jovem Satanás, um jovem aprendiz, que estava ali buscando saborear a sua primeira alma. E aquela era a primeira alma daquele jovem. Só que ele, jovem aprendiz, ele estava fazendo muita coisa errada. Aí mandaram um mais experiente. Mandaram um capetão lá, já mais velho, para ensinar o jovem. E aí ele fala uma coisa assim: olha só, aqui você pesou muito a mão. A mãe dele deu esse dinheiro e você fez ele gastar o dinheiro em uma semana. Ah, mas ele gastou em uma semana com bebida, com esbórnia, está tudo certo. Não. Por quê? Acabou o dinheiro, ele entrou em desespero, foi para o fundo do poço. Quem é o melhor amigo do fundo do poço? Exatamente. E é lá que a gente encontra ele. E ele fala isso no filme. Quando eles estão no fundo do poço, é o lugar que a gente perde. Porque eles entram em desespero e eles enxergam a Deus, e eles buscam a Deus, e Deus vai lá e resgata. Mas ele não fala a Deus, ele fala o adversário. Quando você tem um valor desse, você tem que ir aos poucos, entendeu? Faz ele ir um dia, outro dia, vai aos pouquinhos. Por quê? Sem luta é mais fácil permanecer na nossa jogada. Quando você aperta demais, quando você dá luta demais, aí ele corre para Deus. Irmãos, vocês estão passando por batalhas? Gente do céu, se não tiver, vigia. Começa a orar. Porque uma vida tranquila, Satanás não perturba quem é dele não, viu? Satanás não perturba quem já é dele. Quantas pessoas já falaram assim, pastor? Pastor, eu não entendo por que essa pessoa rouba, mata, desonra a esposa, desonra o pai e a mãe, se dá tão bem na vida. Gente, quem é o príncipe da terra? Se a pessoa já é dele, ele vai entregar tudo que tem na terra para ele. Não foi isso que ele ofereceu para Jesus? Se você me adorar pelo menos uma única vez, tudo isso aqui vai ser seu. Aquele filme Paixão de Cristo, quando Jesus está sendo açoitado, o que Satanás faz? Pega o filho dele no colo, mostra para ele: olha que seu pai está fazendo isso com você, olha como que eu trato meus filhos. Gente, se a sua vida está muito tranquila, desconfia. Começa a orar, vê se você está no caminho certo, porque Satanás não perturba quem já é dele. Porque o que nos aproxima de Deus é o quê? As lutas, as batalhas. São as lutas e são as batalhas. Então a maturidade, ela surge no desconforto, não é na praia, no resort, nas férias. Esse momento é importante, porque como Deus nos ensinou, a gente precisa descansar. Então, há momentos em que a gente precisa descansar. Há momentos em que a gente precisa dormir. Há momentos em que a gente precisa relaxar. Momentos, não vida. Se a sua vida é maré mansa, vigia. Alguma coisa errada não está certa. A vida com Cristo é uma vida de tempestades, com a certeza de que ela vai passar. E vai surgir outra logo ali na frente. E aí, voltando para Pedro e João. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, certo? Por temor. Por confiar em quê? Na espada. É o que a gente faz. É o que a gente faz. Sabe por quê? Se você é arrimo de família e você perde o emprego, você vai ficar com medo. Se você é responsável pela sua família e você fica doente, você fica com medo. O que aconteceu com Pedro é o que acontece com a gente sempre. A gente sente medo mesmo. Só que, quando ele percebeu que ele estava confiando mais na palavra, mais na espada, do que nas promessas de Cristo, o que ele fez?
Ele se arrependeu. E o arrependimento nos leva para onde? Para Jesus. Exatamente isso. João, ele esteve o tempo todo juntinho de Jesus. Da hora do vucu-vucu ali, dos soldados prendendo Jesus, até a hora do último suspiro dele na cruz. João esteve o tempo todo junto dele. Foi confortável para João ver o amor da vida dele sendo crucificado, açoitado? Mas de jeito nenhum. O desconforto traz o quê? Maturidade. O desconforto traz maturidade. O mais novinho era tão maduro que ele não temeu o sofrimento. Ele quis aproveitar até o último segundo da vida de Jesus. Por mais que eles tivessem ouvido sobre a ressurreição, eles ainda não tinham entendimento. Então, até aquele momento, morreu, acabou. E ele se manteve ali. Quem foi a outra pessoa que se manteve ao lado dele? Aí eu fico pensando, né? Pais, vocês conseguiriam ver seus filhos sendo açoitados sem fazer nada? Fala a verdade, gente. Edu, não dá. Mas a mãe fica sangrando, mas fica. Porque nós somos diferentes. Nós temos papéis diferentes. Não vem a mãe aqui bater no peito e falar, porque a mãe ama mais. Não. Mãe não ama mais do que o pai. São amores diferentes. Mãe é casulo. Pai é mundo. Mãe cuida. Pai ensina para ir para o mundo. São amores diferentes. Eu tenho plena consciência que eu jamais vou ser capaz de educar os meus filhos com a rigidez necessária que só o meu marido possui. E meu marido tem plena consciência que ele jamais vai conseguir curar um dodói com beijo, porque é uma habilidade só minha. Caiu, machucou, beijinho é da mamãe. Deu o beijinho da mamãe, o pai entra em cena, levantou, vamos embora. É uma parceria. É assim que a vida funciona. Então, João esteve ali até o final. E por ele ter ficado até o final, quando tudo acabou, quando Cristo ressuscitou, o amor dele já estava maduro o suficiente. Ele não tinha nenhum arrependimento. Pedro precisou dizer 3 vezes. Engraçado que, não lembro quando, estava conversando com meu marido sobre essa passagem. Que Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, pai, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu e disse, o Senhor sabe de todas as coisas. Certamente sabes que eu te amo. E aí meu esposo falou assim, nossa, imagina Pedro, né? Falando, pô, cara, você já sabe. Por que você está me perguntando? Aí eu olhei assustada para ele e falei, sabe que eu nunca pensei desse jeito? E é engraçado, como todas as vezes que você lê a Bíblia, alguma coisa vai saltar aos seus olhos que você ainda não tinha visto. A vida inteira, eu li essa passagem desde pequenininha, quando eu ouvi alguém falando sobre isso, e eu entendia o quê? Bom, Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi a última coisa que Pedro fez com Jesus em vida.
Foi negar Jesus por 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele, deu a oportunidade dele ressignificar. E ele teve a oportunidade de dizer 3 vezes, eu te amo. Meu marido olhou assim, nunca tinha pensado por esse lado. Como nós somos diferentes. Deus, ele entrega algo para você que é diferente de você, sendo a mesma coisa. Como que isso é possível? Não sei explicar. Mistérios de Deus. Mas a fortaleza do relacionamento reside nisso. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se relaciona com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos, na sua diferença, complementando o outro, e vice-versa. É assim que a gente funciona. Ele nos fez diferentes por essa razão. E é por isso que ele evidencia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele amou mais João do que Pedro? Será que João amou ele mais? Eu acho que João se permitiu mais. Exatamente. Eu acho que João, ele simplesmente se permitia ter uma intimidade maior, justamente porque ele era jovem. Ele ainda não tinha passado pela rigidez dos sofrimentos da vida, como Pedro já havia passado. Pedro, assim, né, já estava há muito tempo pagando impostos para os romanos, tentando cuidar da sogra, tentando cuidar da esposa. Temperamentos diferentes. Eu acho fantástico o João falar, aquele que mais amou, aquele que Cristo mais amou. É uma autoestima muito boa, né? A gente é muito elevado. Mas ele com certeza buscou mais, porque ele estava mais preparado. Porque a maturidade faz isso. Você abre mão da sua necessidade e foca mais no outro. E a retribuição é essa. É você ter mais intimidade com Deus. Porque relacionamento é servir ao outro. Então, o meu marido tem obrigação de me fazer feliz. Eu tenho obrigação de fazer o meu marido feliz porque eu aceitei, né? Que ali, ludibriada com pedido de casamento, oh, que lindo, que rapaz maravilhoso, aceito. Aí depois que aceita, fala, mas peraí, eu aceitei o quê mesmo? Aí não tem mais volta, né, gente? Aí já foi. Então a gente tem que aprender aonde? Com a avó, com a mãe, com a vizinha. Com quem que a gente tem que aprender a amar? Amar uns aos outros como eu vos amei. Com quem que a gente tem que aprender a amar? Com Jesus, a própria fonte de amor. Porque na minha época, filho, filha, era assim, assim, assado. Mas é assim que Cristo quer que você eduque seu filho? Do jeito que seu pai e a sua mãe te educou? Gente, é uma loucura. Eu trabalho nessa área. Você vai abrir aqui o Instagram, aí tem uma pessoa que fala assim, você não pode elogiar o seu filho, porque isso vai deixar ele fraco. Aí você vira a página. Você tem que elogiar o seu filho, porque isso vai fortalecê-lo. Aí você vira a página. Você não pode fazer cama compartilhada, porque isso é errado. Aí você vira a página. Você tem que permitir o seu filho dormir na mesma cama que vocês até o dia que ele quiser. É uma loucura. Como é que a pessoa sabe o que está fazendo de certo e errado? Só tem um jeito. É na Bíblia. Não tem outra forma. Porque se você começa a ouvir as pessoas, você fica doido. E é uma estratégia do próprio Satanás. A especialidade dele é quê? Só isso. Gente, vocês têm noção? O inferno inteiro é só essas 3 coisas.
Não tem que plantar nada. Não tem que construir nada. Não tem que fazer manutenção de nada. É só matar, roubar e destruir. É só isso. É só isso que ele tem para fazer. Então, a especialidade, o que ele vai conseguir desenvolver dentro dessas 3 abinhas, é uma infinitude. Essa divisão, para deixar a pessoa maluca, aí um grupo de mães falam assim agora, mãe raiz, mãe Nutella, maternidade real. Aí eu fico pensando, agora a gente tem, meu Deus, agora a gente tem a maternidade que não é real. Edu, se você for chamado para esse trabalho, depois você me conta, que eu vou pessoalmente falar com essa pessoa. Clínica de maternidade newborn. Sangue de Jesus tem poder. É uma pessoa que vai para um lugar onde é simulado o parto de um bebê de silicone. Um boneco. E aí a pessoa recebe aquele boneco, faz berço, compra berço, roupinha. Sim, é isso mesmo. Faz aniversário de um boneco de silicone. Aí eu consigo entender maternidade real das outras, porque de fato isso não é maternidade real, né? Essa divisão, não importa em qual âmbito ela esteja, é causada pelo próprio Satanás. Aonde tem divisão, não tem a palavra de Deus. Ah, mas lá no deserto, as pessoas viviam em tribos diferentes, mas com um único objetivo. Qual era o objetivo? Chegar à terra prometida. Uns dependiam dos outros. Uns plantavam, outros colhiam, outros louvavam, outros cuidavam da parte financeira, outros guerreavam, uns dependiam dos outros. O que a gente quer? Ser autossuficiente. Como que um relacionamento vai existir se todos são autossuficientes? Silêncio profundo, né? Nós dependemos uns dos outros. Aonde há divisão, a gente não vai depender. A gente vai guerrear. Isso também é uma estratégia dele. Para finalizar, então, queridos, falando sobre a amizade, Pedro e João estão tentando criar uma rivalidade entre eles. Mas o que eu percebi, e eu posso estar enganado, mas o que eu percebi quando João pergunta para Cristo, e desse? O que vai ser dele quando tu partires? E Jesus fala, se eu quiser que ele fique aqui até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Né? Jesus tinha umas tiradas assim bem... Eu não acho que João estava querendo dizer que... Eu não acho que Pedro estava querendo dizer que João era uma pedra de estorvo. Mas ele estava preocupado porque ele era muito jovem. Acho que ele queria assim, quem de nós vai ser responsável por João? Quem de nós vai paternar o João? Eu realmente acredito nisso. Porque Pedro, ele foi nomeado para pescar homens. Então ele já tinha essa preocupação, vai ser minha responsabilidade, que eu já pego esse menino aqui debaixo do braço e já vamos embora. Já vou criar ele do meu jeito. As pessoas estão tentando criar uma rivalidade. Você já viu isso, pastor? Entre os discípulos. Entre Pedro e João. Entre Pedro e Paulo. E aí a gente está naquela onda dopaminérgica de Reels, de 30 em 30 segundos, a gente tem uma nova novidade. Uma nova novidade, que horror. De 30 em 30 segundos a gente tem um novo assunto. Vê isso, coloca como verdade
e segue para o próximo. Começa a dizer que isso é verdade. Olha como que está perigoso viver hoje em dia. Se a gente não se banhar da palavra de Deus, não se entregar à vontade de Deus, a gente se perde. E hoje, tem um exemplo para falar para vocês. A gente entra no chuveiro. A gente vai ficar molhado, certo? Mas o que acontece depois que a gente sai do chuveiro? A gente se seca. A gente entra lá no alto mar. A gente está dentro da água. Dentro da água. Completamente envolvido pela água. Você pode ouvir a palavra de Deus e ela mudar a sua aparência, mas não mudar a sua essência. Quando você só ouve a palavra de Deus, ela muda a sua aparência, mas ela não muda a sua essência. Quando você entra no mar, qualquer pessoa que tiver condição vai olhar e falar assim, ixi, aquela pessoa lá está dentro do mar. Muda a sua essência. Você está inserido, você não consegue se secar dentro do mar. Não tem como. E como é que você muda a sua essência? Consumindo a palavra de Deus. Nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Se você bebe café, Coca-Cola, suco, não vai demorar muito, você vai deixar de ser uma pessoa e vai se tornar uma verdadeira pedreira. Pedra nos rins, pedra na vesícula, pedra não sei aonde, úlcera. Você está cheio de coisas que não vão te hidratar. É uma falsa hidratação. Quando você ouve, seja no Instagram, seja no YouTube, vai mudar a sua aparência. Mas na primeira dificuldade que você tiver, castelinho vai embora. Para você mudar a sua essência, você tem que se entregar. Você tem que consumir. Você tem que deixar aquilo invadir o seu ser. Todo mundo aqui tem vontade de ler a Bíblia? Eu gostei da sua sinceridade. Oh, eu queria que vocês tivessem visto a carinha dele, porque é desse jeito mesmo. Claro que não, gente. Quando você está com raiva, você quer ler a Bíblia? Quer não, gente. Você quer sangue. Quer no mínimo, eu que sou mãe, você quer no mínimo pegar o chinelo e fazer aquela mira certeira, no mínimo. Aí eu estou agindo com a minha aparência. Para mudar a minha essência, eu tenho que ter mais de Deus e menos de mim. Para ter mais de Deus e menos de mim, não tem outro jeito. Eu preciso viver a palavra, eu preciso consumir a palavra. Senão, na primeira dificuldade que eu tiver, já era, já foi. Voltei à antiga criatura. Relacionamentos, qualquer que seja ele, a base precisa ser Cristo. Na amizade não é diferente. E eu quero aproveitar para agradecer o convite, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de conhecer Edu e Shérida. Eu sei que vocês já os conhecem, eu sei que vocês já têm o privilégio de conviver com eles, mas foram inúmeras circunstâncias em que minha família foi ajudada por vocês e que vocês foram usados por Deus para nos sustentar, principalmente num dos momentos mais difíceis. Uma situação que eu acho que eles nem sabem. Além de estar grávida de uma criança que todos os médicos insistiam em reforçar que não ia sobreviver depois do parto, a gente ainda passava por uma dificuldade financeira imensa. Meu marido ainda era estudante da faculdade e eu trabalhava no hospital, assalariada. Simplesmente
o Edu convidou o meu marido para ajudá-lo nas filmagens, nos finais de semana. A primeira filmagem que o meu esposo foi ajudar o Edu deixou bem claro: olha, Renan, essa não vai ser paga, tá? É só para você aprender como usar o aparelho e tudo mais. O Renan, não, com certeza, tudo certo, combinado, não sai caro, certo? Renan foi. E aí, no domingo, a gente não tinha dinheiro para nada. Tinha arroz lá em casa. E a gente estava assistindo um filme, Cartas para Deus. Edu buzinou lá embaixo. A gente desceu. Renan desceu. Edu falou assim: cara, você filmou tão bem que eu vou começar a te pagar agora. E naquele dia, vocês colocaram carne na nossa mesa. Porque quando a base de qualquer relacionamento é Deus, Deus, ele fala o que o seu irmão precisa. Quero deixar essa reflexão para vocês. 2. Primeiro, ser consumidos. Se permitirem ser consumidos. E consumirem de Deus. Da palavra de Deus. Quanto mais próximo vocês estiverem, mais certeza que a tempestade não vai te derrubar. E se a maré mansa está durando muito tempo, vigia. Porque não é bom sinal, não. Quero agradecer ao pastor, à esposa do pastor, a vocês o convite e a atenção. Tem como não amar essa mulher? Tem como não querer ser amiga dessa mulher? Gente, vocês não... acho que agora vocês têm noção, né? Porque que eu estava querendo demais trazê-la para cá. Foi bênção, né? Eu te agradeço, tá, Lu? Não tem palavras, né? Eu estava falando, estava ali quase chorando litros ali, né? Irmãos, então vamos orar, né? Em nome de Jesus, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste dia. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.